A verdade ela é sempre coerente. Por isso que a ciência propriamente estabelecida, a Bíblia corretamente interpretada, nunca vai ter choque. Um dos critérios para determinar a verdade, ou seja, a verdade de algo que eu estou dizendo que é verdade, é a harmonia com toda a verdade conhecida. Então a boa teologia, ela sempre estará em harmonia com todas as verdades estabelecidas. E quando a boa teologia choca-se com outras verdades estabelecidas, adivinha onde está o erro? Se a teologia é boa, se ela foi corretamente feita, então a boa teologia tem que informar a antropologia, ou seja, o conhecimento que o psicólogo tem do ser humano. O bom psicólogo, à luz da Bíblia, é aquele que tem o conhecimento do ser humano, segundo a Bíblia revela o que é o ser humano, qual é a grande necessidade do ser humano. As ciências sociais, elas precisam da boa teologia. Todo campo científico precisa da boa teologia. Um médico, quando vai atender alguém num pronto-socorro, um estudo acadêmico, ou seja, a verdade teológica corretamente interpretada e colocada em forma de doutrina, ela sempre vai estar em harmonia com as outras verdades, com as outras ciências, e quando não estiver, veja bem, partindo do pressuposto que a teologia foi bem feita, o que tem que ser corrigido não é a Bíblia ou a teologia, mas as outras verdades, com V minúsculo, porque existe um absoluto, que é Deus, e esse Deus se revelou nas Escrituras, e essa Bíblia é a palavra revelada de Deus. Está vendo como é muito sério o que você está fazendo aqui? A forma como você vai lidar com, se você é advogado, quando você vai lidar com o ser humano, a defesa que você vai fazer dele, se você sustenta proposições no júri, etc, etc. Então, é fundamental. O agricultor, o agropecuário, a dona de casa. O senso comum inato na humanidade é melhor do que uma filosofia qualquer. Porque uma verdadeira filosofia e uma teologia digna do nome hão de ser coerentes em suas várias partes. Coerentes com toda a verdade conhecida e coerentes com as leis da razão humana. Um outro fato sobre a teologia é que é um assunto compreensível. Todos os ramos do conhecimento humano contribuem para o enriquecimento da sua doutrina, da sua teologia e das aplicações e vice-versa. O teólogo, ele não é aquele bitolado que não conhece os outros campos de pesquisa científica, sobretudo no que diz respeito à natureza humana, os absolutos sociais, hoje tantos absolutos, a identidade de gênero, nunca se discutiu tanto essas coisas, e infelizmente o meio protestante evangélico é tão estúpido e não sabe conversar no nível que tem que ser. Qual é a fonte de autoridade para alguém que tenta se definir tal ou qual, percebe? Percebe como a teologia ela vai servir você nesses campos, nas políticas públicas? Porque, meu povo, não existe, quem está fazendo as leis, as políticas do nosso país, não existe pessoas neutras, ninguém é neutro. Todo mundo que chega lá na Câmara dos Deputados, no Senado, vai com sua cosmovisão. E ali é um campo de batalha de deuses, de cosmovisões. O que o crente tem que saber fazer é jogar o jogo limpo, com sabedoria, com inteligência, porque não existe neutralidade, não existe. A teologia é de interesse universal, por quê? Porque como você imagina ser em sua alma, assim você é, diz Provérbios 23:7. Eu quero terminar com essa declaração de David Clark. Ele diz assim: a teologia é, portanto, o mais vital e fundamental de todos os estudos. Em tal estudo, o estudo teológico, o homem deve empregar o seu mais vivo interesse. Jovem, adolescente, esse é o estudo da sua vida, não é o seu curso universitário. E eu não estou dizendo que você vai fazer um péssimo curso universitário. Você tem que ser o melhor estudante universitário, mantendo o seu vivo interesse pelo estudo teológico. Então você deve empregar o seu mais vivo interesse no estudo da teologia, a sua mais aguçada compreensão, as suas faculdades mentais mais elevadas para estudar Deus, e o seu mais assíduo labor. É assim que a gente vai estudar teologia, convidando a sua alma e a tudo que se acha na sua alma a atender séria e reverentemente aos grandes e solenes assuntos que dizem respeito a Deus e ao próprio destino humano, e orando: Senhor,
abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. É assim que nós fazemos teologia.